Olá, povo de Deus, festa do batismo do Senhor, dia 10 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 4, e depois de 6 a 7, Atos 10, de 34 a 38 e Marcos 1, de 7 a 11. O segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55, nos apresenta 4 poemas conhecidos como Cantos do Servo. O segundo Isaías se entusiasma com a ascensão do rei persa, Ciro, instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Mas o mesmo profeta coloca em cena outra figura de salvação, o servo de Javé, que é o mestre do seu povo e a luz das nações, pregando com toda mansidão o direito de Deus. Não terá projeção humana, será rejeitado pelos seus, mas alcançará a salvação deles ao preço de sua própria vida. Aqui está também a originalidade da revelação de Deus na tradição judaico-cristã, pois qual Deus e qual religião é capaz de se fazer servo de suas criaturas e demonstra o seu amor por elas até o ponto de dar a vida por elas? Há também quem leia os cantos do servo de forma coletiva, vendo no sofrimento do servo o sofrimento do povo de Deus. Nesta perspectiva, o canto apresenta uma proposta de ação ao povo, no espírito, para que a justiça chegue a todas as nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir pelas ruas, não quebrará a cana rachada, nem apagará um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Por aí passa a restauração do povo de Israel depois do exílio. Nada de ostentação, mas muito de organização não barulhenta e muito menos violenta. O profeta percebe que no Espírito está a força do povo. Nosso texto termina afirmando que fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça, tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Este primeiro canto do servo apresenta uma proposta de messianismo que passa pela ação do Espírito, que organiza um povo, e não somente de um líder isolado, salvador da nação. Atos 10, de 34 a 38, outra vez, agora nas palavras de Pedro, vemos que o efeito do batismo em Jesus se dá pela força do Espírito. Pedro diz: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Não se entende o ministério de Jesus sem a unção do Espírito. Lucas tem um esquema claro que dá uma coesão entre a narrativa do Evangelho e Atos dos Apóstolos, que nos ajuda a ver essa conexão entre a ação de Jesus e a atividade da igreja. Se podemos chamar assim, o Espírito é a dobradiça entre as duas partes da obra de Lucas, pois além de guiar Jesus em sua prática, conduz a igreja em toda a sua ação. Se dizemos que não se entende o ministério de Jesus sem a unção do Espírito, o mesmo afirmamos sobre a prática da igreja. Como tão bem sintetizou o patriarca grego ortodoxo Inácio Razim, sem o Espírito, Deus fica longe, Cristo permanece no passado, o Evangelho é letra morta, a igreja uma simples organização, a autoridade é domínio, a missão é propaganda, o culto simples lembrança e o agir cristão é uma moral de escravos. Agora, com o Espírito tudo muda.
Sabemos ver Deus nos sinais dos tempos, Cristo ressuscitado está presente, o Evangelho é potência vital, a Igreja manifesta a comunhão trinitária, a autoridade é serviço, a missão é Pentecostes, a celebração é presença ativa do Cristo e o agir humano é divinizado. Nesta perspectiva, a humanidade ganha força na luta contra o mal, o mundo aguarda o reino. E a presença do Espírito, aqui em Atos dos Apóstolos, é associada ao batismo, que garante a igualdade fundamental de todos os cristãos e quebra antigas fronteiras. Por isso, Pedro afirma também: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Marcos 1, de 7 a 11. Quando lemos essa narrativa de Marcos, temos a impressão de que foi tranquila a passagem do movimento de João Batista para o de Jesus, que os discípulos de João se engajaram no seguimento de Jesus, mas não foi bem assim. O próprio João Batista, quando acossado na prisão, chegou a ter dúvidas sobre Jesus e enviou discípulos seus para perguntar a Jesus se era mesmo ele o Messias ou deviam esperar por outro. Bem, mas no texto de hoje, João deixa claro que o batismo dele e de Jesus são diferentes e que é Jesus que seus discípulos devem seguir. Domingo passado celebramos a Epifania de Jesus e hoje, com o seu batismo, são 30 anos que se passaram num silêncio, numa vida oculta na insignificante Nazaré da Galileia. Para Marcos, Jesus veio de Nazaré e ponto. Não tem Belém, não tem linhagem de Davi, não tem ancestrais famosos. Agora, com 30 anos, Jesus começa sua missão sob a confirmação do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E a assistência do Espírito que, como uma pomba indicando suavidade e leveza, desce sobre ele. Jesus, com a testemunha do Pai e do Espírito, como a lei antiga exigia a testemunha de 2 pessoas, está pronto para a missão. Esta missão começa fora dos esquemas da ortodoxia judaica, na beira de um rio, fora do templo, com um batismo de conversão dos pecados. Mas Jesus precisava deste batismo? Como nos esclarece o monge Marcelo Barros, para nós a noção de pecado é moral. Naquela cultura o pecado era mais social, cultural. Era viver uma situação que afastava a pessoa do templo e da pureza ritual. Pecadores eram os trabalhadores pobres que dependiam dos estrangeiros ricos para sobreviver. Eram as mulheres que ficavam impuras quando menstruavam ou quando davam à luz. Eram pessoas que abatiam animais para vender. Isso significa que eram os pobres marginalizados. Batismo para o perdão dos pecados era para a libertação das marginalizações que em nome de Deus se deixavam os pobres fora da fé. Batizar é imergir, é banhar, é lavar, derramar ou purificar. E no caso de Jesus, o batismo no início da sua missão pública é mais que tudo isso. É mergulhar na vida dos pobres, que será seu itinerário até a cruz, essa imersão na vida dos pobres. Em Mateus, quando João Batista diz a Jesus: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça era exatamente essa: Jesus se identificando com os pecadores, isto é, com os pobres e excluídos da sociedade discriminatória da época. Não há outro caminho para nós, como batizados, a não ser seguir Jesus na pegada dos pobres,
excluídos e marginalizados dessa nossa sociedade enferma, pandêmica, cheia de vírus de todas as espécies. Um beijo no seu coração.